Olá, boa tarde. Hoje é com a Rita, espero que já tiveram saudades de nós. Vamos falar de carros elétricos. E a pergunta que eu faço à Rita, que é engenheira química e sabe destas coisas, é: será que o carro elétrico é a solução para a crise climática, para a crise de mobilidade? Portanto, vamos falar disso. Mas, antes de começarmos, é mesmo importante vocês nos ajudarem na comunicação desta verdade. Portanto, por favor, escrevam algum comentário, ponham um like, partilhem com os vossos amigos, porque assim conseguimos enganar o algoritmo do YouTube para o YouTube pensar que nós já somos muito famosos e conhecidos em Portugal, e assim a verdade pode chegar a mais pessoas, e assim vocês próprios podem ser os motores desta mudança e de trazer a verdade para mais pessoas. E portanto, agora vamos falar então dos carros elétricos. Portanto, carros elétricos têm sido apresentados como a grande solução por causa da poluição dos carros a gasolina. E uma solução muito sexy. Uma solução muito sexy. Porque tu vês sempre uma pessoa de sucesso associada com um carro. Pode ser um Tesla, que é toda uma máquina muito sedutora, e portanto criou-se esta ideia, e não só de carro elétrico, o carro em geral ainda continua com esta ideia de sucesso, de ser uma pessoa com quem queres estar. Exatamente, uma pessoa que conseguiu ter sucesso na vida, que conseguiu, não é? Que venceu. E mesmo os anúncios de carros elétricos mostram sempre que uma pessoa com high status, uma pessoa que se preocupa com o ambiente e com o futuro. E hoje vamos tentar perceber se isso é verdade ou não. E a minha opinião e a opinião do que o Lisboa Possível tem, depois de vermos todos os factos, é que não, os carros elétricos não são uma solução, e vamos tentar perceber porquê. E se calhar a pergunta que nós fazemos, traduzido mesmo para a linguagem mais clara e direta, é a nossa missão, falar de maneira clara e direta, é: queremos Lisboa cheia de Teslas. Seria que esta a solução? E eu já sei que está no meu script aqui que tu vais citar o Bocage. Como diria o Bocage, é pior a emenda que o soneto. Se tivéssemos a cidade cheia de Teslas e outros carros elétricos, isso não iria solucionar o problema da poluição, não dentro da cidade, lá fora, e quem sabe esta nova onda de carros elétricos ainda será pior do que os carros convencionais. Porquê? Porque as pessoas acham cegamente que ao ter o carro elétrico estão a salvar o planeta, o que é uma mentira. Mas eu queria, desculpe lá, Rita, nós começamos com o Bocage e acho que tivemos assim uma metáfora muito boa. Tu no outro dia estavas no Arraial, estamos agora na ressaca das festas populares de Lisboa, e viste um rapaz bem jeitoso. O que aconteceu depois? Olha, eu quando vejo alguém assim num carro elétrico, é a verdade que o parecer que se desmorona no ser. E o melhor exemplo que eu tenho para isto foi, no outro dia, nos Santos Populares, passar por nós um rapaz com um ar muito bonito e com um bom porte, enfim, com muita presença e com muito charme, e de repente o rapaz arrota em altos berros e atira com o copo de cerveja para o chão, e de repente aquela imagem idílica do homem perfeito transformou-se quase num ogre. E portanto, pegando nesta comparação, quando eu vejo uma pessoa num carro elétrico, atenção, a pessoa não é um ogre, mas o parecer, ou seja, o parecer que de facto está a contribuir para o planeta, é uma realidade muito bonita que não existe. É o parecer, porque realidade é um ogre disfarçado. A realidade é que o carro elétrico polui muito. E muitas vezes nem sabemos que estamos a fazer as coisas do ogre, porque não queremos ou não. E não sabemos, as pessoas não sabem. E portanto, agora vamos explorar porque que o carro elétrico não é uma solução, porque que o carro elétrico tem muitas coisas negativas. Primeira coisa, de onde é que vem a eletricidade? Num carro convencional, a gente põe a gasolina ou gasóleo,
Ligamos o motor e vem logo a fumarada do tubo de escape. E é essa fumarada que nós não queremos, não é? Porque polui o planeta e polui os nossos pulmões e a nossa saúde. E foste próprio tu quem trabalhou? Sim, eu trabalhei na filtragem deste fumo. Exatamente, é para verdade. tornar mais Limpo. invisível, limpo. Mas temos sempre esse fumo e essa tem sido a grande luta. Nós não queremos este fumo. E além disso, só que também lembras-te, o Diogo contava que muitas pessoas, pelo custo elevado do filtro, nem põem o filtro. Portanto, muitos carros que circulam à nossa volta Não nem tem têm esse esse filtro. Pronto, o carro elétrico aparece aqui com a solução milagre, porque nós ligamos o carro na tomada, a tomada é limpa, depois ligamos o carro e não sai fumo nenhum, não sai barulho, parece que se respira um ar puro com este carro, não é? E, portanto, este carro vem assim como a solução zero de emissões. Não é bem assim, temos que pensar, esta eletricidade que vem da tomada, ela vem de onde? A verdade é que esta eletricidade, se for feita de combustíveis fósseis, ou seja, se for feita de carvão ou de gás natural, ela não está a poluir ali na rua da nossa casa, mas ela está a poluir No jardim. no jardim de alguém. Ela está a poluir numa fábrica, algures numa central a gás natural que produz eletricidade, e aí é que ela está a poluir. No caso de Portugal, nós temos a maior parte da eletricidade vem de energias renováveis, o que é ótimo. No entanto, temos uma grande porcentagem, 31%, se não me engano, que vem da queima do gás natural que nós temos que cortar. Fazer eletricidade de gás natural polui, amigos. Não polui aqui, mas está a poluir nas centrais a gás natural. E toda a cadeia de distribuição que está por detrás do gás. Em Portugal, o gás vem da Algéria, não vem tanto da Rússia. Não é nosso, e não é nosso. Mas não é nosso, portanto, alguém teve que montar todo um sistema e provavelmente no processo suprimir os direitos de povos e de liberdades para nós termos este acesso. A verdade seja dita, sim, o carvão foi já anulado em Portugal. Portanto, parabéns Portugal, aqui estamos bem. Mas mesmo ali nas renováveis há sempre um custo. Portanto, o custo de afogar uma aldeia, como já aconteceu em Portugal. Tudo tem um custo, não é? Porque também há as barragens, enfim, a energia não cai do céu e para fazermos energia temos que poluir de alguma maneira. E pronto, este não é o caso de Portugal, mas pensem na Alemanha, que a maior parte da eletricidade vem do gás natural e do carvão. E ter um carro elétrico nestas condições polui muitíssimo, porque lá está, não estou a poluir quando ligo o motor, mas estou a poluir com a eletricidade que estou a utilizar para o carro. E também polui e causa um desastre climático com a guerra, porque sabemos que não é só o gás como alguma coisa no vácuo. Não, o gás vem de alguém geralmente... e geralmente vem da Rússia, porque é um grande exportador do gás natural na Europa. A União Europeia, só pelo gás e pelo petróleo, paga 1.000 milhões de euros todos os santos dias. Portanto, é a base de toda a economia, é a base do regime que percebeu que o nosso modelo de consumo, o nosso modelo de vida tem por base este gás, portanto aproveite-se e depois pode começar com estas guerras que depois criam este desastre não só humano, mas também um genocídio e ecocídio, porque uma fábrica bombardeada a queimar, claro, imaginem, destrói. Vem da Rússia, vem do Médio Oriente, tudo isto são países que estão muito aquém de determinadas condições ou respeito pelos direitos humanos ou respeito pelos trabalhadores. Portanto, há aqui muita coisa em jogo. A eletricidade tem um custo ecológico e tem um custo humano. Este é o primeiro ponto, a eletricidade. Vamos passar para o segundo ponto, que é, ok, nós pensamos de onde é que vem a eletricidade e agora, de onde é que vem o carro? O carro aparece-nos aqui muito bonitinho, pronto, no stand, mas nós temos de pensar de onde é que veio este carro e como é que nós produzimos o carro. Vou-te responder de maneira fácil. Exato. Vem de Setúbal, vem da fábrica de Setúbal. É produção nacional, o carro vem de Setúbal. Então, mas espera aí, um carro, o que é
que tem um carro? O carro tem plástico, borracha, aço inox, metais, enfim, é constituído por... São 2 toneladas de uma data de material. Ou mais, carro assim, pequenino, 2 toneladas. Fibra de vidro, sei lá, tanta coisa. Isto não vem de Setúbal. Todas estas peças tiveram que ser extraídas e produzidas em diferentes cantos do mundo. Tiveste metais que vieram da Austrália, outros da República Democrática do Congo, outros que vieram dos Estados Unidos, quer dizer... Da Rússia. Todos estes materiais tiveram que... Isto foi a volta ao mundo em 60 dias, não é? Todos estes materiais tiveram que vir de pontos diferentes, tiveram que ser extraídos, produzidos. Os plásticos, pensem nos plásticos. Cada plástico teve que haver uma extração do petróleo, que teve que ir para uma refinaria, que depois teve que ser transformado em plástico, transportado para a fábrica para construir essa peça em plástico, para finalmente ir para a fábrica do carro. Portanto, isto é uma teia de aranha de todos os constituintes a irem de um lado para o outro. Isto polui. Porque estes constituintes não saem das árvores, não é? Têm que ser produzidos. Isto poluía já com um carro convencional. Claro. Agora o que se passa é que um carro convencional já poluía com isto. No entanto, um carro elétrico, segundo a Agência Europeia do Ambiente, um carro elétrico, durante a sua produção, emite o dobro, 2 vezes mais, de CO2, óxido de azoto, nitratos, sulfatos, partículas finas. E, portanto, se nós pensarmos na produção, olhem para a vossa rua, com os carros estacionados. Um carro elétrico, em termos de poluição na produção, equivale a 2 carros convencionais. Portanto, isto deles dizerem que os carros elétricos são zero emissões, isso não é bem verdade. Há aqui muitas verdades que são omitidas. E depois também não podemos cair na armadilha lógica de pensar então vamos voltar para os carros tradicionais, tudo bem, como antes. Não, é super poluente, estes metais têm que ser extraídos e agora, com esta ideia de carro elétrico, vamos extrair ainda mais. Exatamente. E aqui já podemos até falar de Portugal, porque Portugal tem no seu subsolo 30 milhões de toneladas de lítio, que é um material importantíssimo à base de bateria elétrica. Exatamente, Sandra. Obrigada por me falares disso, porque isso vai cair exatamente no terceiro ponto, que é os metais que são precisos para os carros. Porque um carro convencional precisa de muitos metais, ok? Mas um carro elétrico precisa ainda mais de metais. E de onde é que vêm os metais, novamente? O metal não cresce nas árvores. O metal, para ser extraído, precisa de uma mina, ok? Tu fazes ideia, numa mina, quanto metal... Imagina, tens assim uma gruta, quanto metal é que tu tens assim disponível? Eu sempre imagino aquela cena do ouro, que para ter assim um bocadinho, um nugget de ouro, precisas de uma montanha de resíduos e de lixo. Pois, é isso mesmo. Eu não sei se vocês viram o filme da Branca de Neve e dos 7 Anões. Conta. Os 7 anões vão à mina trabalhar e lá vão eles, em fila indiana, e chegam à mina e têm assim enormes rochas de diamante que eles muito facilmente tiram, vão para o carrinho e levam os diamantes para casa, assim, grandes diamantes do tamanho de maçãs. Mas isso realmente é só nos filmes da Disney, porque a realidade é que os metais são muito raros. Nós, para termos uma migalhinha de metal, nós precisamos extrair, sei lá, o tamanho desta sala de rocha, depende dos metais. Por exemplo, o lítio, para teres uma ideia, nós para extrairmos 1 kg de lítio, que é qualquer coisa assim deste tamanho, imaginem, assim, metálico, numa cor cinzenta, para extrairmos este volume de lítio, nós precisamos de todo este volume de rocha para ter o lítio. E isto é o lítio que não é um dos metais mais raros. Porque se for, por exemplo, o ouro, a prata, a platina, para nós termos esta migalhinha, só para termos esta migalhinha, precisamos de tudo isso. O lítio, só para as pessoas imaginarem o que é o lítio, tu que és química, é um metal cinzento. É um metal cinzento.
a mim parece tipo carvão, mas é um metal, é cinzento e é um metal muito importante para as baterias dos carros, por isso é que estamos aqui a falar do lítio, porque neste momento as tecnologias dos carros, das baterias, precisam de lítio para o seu funcionamento. E o grande debate aqui em Portugal é se queremos destruir o património agrícola e cultural em Trás-os-Montes para termos este lítio. Obviamente, nós já fizemos os cálculos, há lítio para 5,6 milhões de carros que circulam hoje em Portugal, mesmo neste momento, provavelmente, mas muitos estão parados no trânsito, mas 5,6 milhões, cada português, cada família parece ter um carro. O que é que isto significa? Não sei se vocês são grandes conhecedores da cultura transmontana, como aqui presentes. Nós estivemos aqui a ver muitos vídeos no YouTube dedicados à festa de Fumeira. A festa de Fumeira. Todos os vídeos, desde a festa de Fumeira, Gangnam Style, até todas as outras, aconselho. É mesmo em Montalegre, a capital da região, onde tem este lítio. Depois também, além da Festa do Fumeiro, que é um grande evento, também há a Sexta 13, a Festa das Bruxas, também fui lá já, é uma grande cultura local que tem as pessoas de Trás-os-Montes, portanto, e as paisagens, obviamente, as paisagens de Trás-os-Montes. O que é que queremos? Como dizem os locais, caminhões a toda hora, 365 dias por ano, ou manter este património que já existe. É que não se esqueçam que uma mina, para além de temos que extrair a rocha. Portanto, vamos ter que, no fundo, imaginem uma montanha que é escavada, não é? É uma montanha ao contrário. Temos que fazer uma cova gigante para obter os nossos metais. Temos que esmigalhar aquela rocha em farinha, e esmigalhar rocha, como devem imaginar, é preciso muita energia para esmigalhar rocha até farinha. São precisos processos químicos para extrair no meio daquela farinha toda as migalhinhas de metal que nós queremos. E, portanto, nós, para extrair estes nossos metais, nós deixamos para trás montanhas destruídas e poluição dos leitos de água que estão no subsolo. Temos que fazer farinha de Trás-os-Montes, do terreno de Trás-os-Montes, das paisagens de Trás-os-Montes, para termos carros. Temos contaminação de solos, temos contaminação de recursos hídricos da água, não é? Há muita poluição e muita destruição que está associada às minas. E isto para termos o estilo de vida que temos. Agora, temos que ver. Portanto, 1 kg de lítio, assim uma coisinha deste tamanho, temos que tirar, eram 2 toneladas de rocha, não é? Sim. Agora, por exemplo, um carro elétrico, uma Renault Zoe, que é assim pequenina. Explica que eu acho que as pessoas não sabem, eu não sabia o que é a Renault Zoe. O que é este bicho? O Renault Zoe, a Zoe, é agora um carro elétrico que acho que está muito na moda, está a ser publicitado e é um carro parece elétrico. alguma coisa feminina, fofo, inofensiva. Parece fofo, Renault Zoe parece fofo e de facto é assim um carrinho maneirinho, pequenino, parece que de facto não estás a fazer mal a ninguém. Esta Renault Zoe tem uma bateria de, para não me enganar, cerca de 300 kg de metal. 300 kg de metal. Imaginem a quantidade de montanhas que isso não tira. E dentro desses 300 kg temos 7 kg de lítio. Ora, pelas contas que fizemos há bocado, 7 kg de lítio, precisamos de 14 toneladas de rocha. Portanto, se eu tenho um carrinho, uma Renault Zoe, lá vou eu com o meu Renault Zoe, e atrás de mim eu deixei uma montanha de 14 toneladas de resíduos de rochosos. É mesmo um egoísmo de consumo que temos. Pensamos que nós somos assim tão importantes que para ir ao café temos que deixar montanhas de lixo em vez de... É que é lixo que não vemos, mas um carro deixa atrás de si, só de lítio, 14 toneladas de rocha, fora os outros metais. Para cada um de nós ter um carro, nós escavamos uma montanha
para... Nós destruímos uma montanha para ter esse carro. Agora imaginem, não, sou eu que tenho o carro, és tu que tens o carro, é o teu vizinho, os teus amigos... 5,6 milhões de portugueses que hoje têm carro. 5,6 milhões de portugueses. Imaginem a quantidade, o volume de montanha que é preciso destruir para termos um carro. E agora temos que pensar, tudo bem, mas temos metais em todo lado e precisamos de metais, é um facto. Agora, quanto metal é que é preciso por pessoa? Quanto é que eu preciso de tirar à terra para eu viver? E assumir também que se uma pessoa, se tu queres carro, então seria uma coisa que todos deveriam cobiçar. Exatamente, se eu tenho direito a ter, se eu posso ter um carro, toda a gente deveria ter o direito e a possibilidade de ter um carro. E será essa a solução para a nossa mobilidade e para o nosso bem-estar? Porque não, se queremos ser sociais e igualitários, então temos que assumir, no princípio kantiano, que eu gosto muito do princípio do Kant, que para avaliar se a coisa está bem ou não, tu tens que pensar, queres que todos tenham a mesma coisa. Portanto, queremos que todos os portugueses tenham um carro elétrico. Agora imagina, um carro elétrico, 300 kg de metal que tiveram que ser extraídos. Se eu tiver uma bicicleta, eu só uso 20 kg de metal. E a bateria da bicicleta... Uma bicicleta elétrica. Uma bicicleta elétrica. Uma bicicleta normal ainda é levezinha. A minha bicicleta elétrica também tem uma bateria. Só que esta bateria não chega a 2 kg. E dentro desta bateria eu só tenho 50 gramazinhos de lítio, que não é nada. Portanto, eu se for no carro preciso de 7 kg. Eu se for na bicicleta preciso de 50. Traduzido isso, se nós imaginarmos o que significa. Então, um carro, uma Zoe, sim, fofinha, equivale a 140 bicicletas. Então imaginem agora 140 bicicletas elétricas, imensas giras, que valem um carro. Há desigualdade de recursos. Porque nós temos, quando estamos a pensar no ambiente, não é só nas emissões que temos de pensar. Temos também de pensar quantos recursos é que cada indivíduo precisa. E nós temos que reduzir a quantidade de recursos que cada indivíduo precisa. Por isso, nós já falámos, isto são os 3 pontos principais, não são os únicos, mas portanto... E não te esqueças só para acabar este assunto, dos telemóveis, porque muitas pessoas podem dizer, vocês falam contra o carro elétrico, então vocês são luditas, vocês não querem o progresso. Não é isso que estamos a dizer. Estamos a dizer que é desproporcional usar tanta rocha, tanta montanha, tanto lixo, para a pessoa ter um carro que depois ainda por cima ocupa o espaço, polui ainda mais a andar. Portanto, se nós, com os mesmos recursos, conseguimos ter 140 bicicletas, então ali está este cálculo. E o telemóvel tem 8 gramas de lítio. 8 gramas não é nada. Portanto, como é óbvio, nós não podemos dizer agora não há mais indústria mineira. Não, isso não pode ser porque nós precisamos dos metais para a nossa vida e para o nosso conforto. No entanto, temos que ser eficazes, optimizar a sociedade e tentar diminuir a quantidade de recursos que é necessária por habitante. Porque senão, não se esqueçam, nós somos 8 bilhões de pessoas neste planeta. Por isso, imaginem quantas montanhas é que não seriam precisas. Assumindo que todos têm direito ao carro e não sendo imperialistas pensando, nós aqui em Portugal podemos ter o carro, mas o gajo lá na África que trabalha na mina e não pode ter acesso. Portanto, assumindo que todos queremos o mesmo nível de vida, como que conseguimos este nível de vida? E com os iPhones nós calculamos que um carro, mais coisa, menos coisa, equivale a 1000 iPhones. Portanto, quem vier dizer mas os iPhones também poluem, ou qualquer outro telemóvel, sim. Tudo polui. Tudo. A questão é quanto. Qual é a quantidade de poluição e de recursos que estamos a usar para ter aquele objeto. E claramente um carro de 2 toneladas e de não sei quantas toneladas de resíduos luxuosos que deixamos para trás por habitante, claramente não faz sentido. E por estas razões,
que são razões que estão escondidas, que não são explicadas, é que o carro elétrico não é pintado como a solução. É o gajo da Alfama que tu viste. Exato, é pintado como parece a solução perfeita, mas atrás tem uma pegada ecológica muito, muito grave. E nem falamos da Tesla, porque a Tesla, em comparação com a Zoe, tem pelo menos o dobro do lítio. Sim. Porque um carro vá pouco potente, que é o caso do Renault Zoe, não é um carro extremamente potente, tem estes 300 kg de bateria. Se já formos para um carro como o Tesla, tem o dobro. E, portanto, é ainda mais... É uma pegada ainda maior, uma pressão muito maior na indústria mineira, isto para transportar 80 kg de pessoa, quer dizer... Ou seja, uma ou até várias pessoas no Tesla equivalem a 300 bicicletas elétricas. 300, imagino, 300 é difícil. É uma manifestação, dava uma manifestação em Lisboa, 300 bicicletas todas juntas, uma Tesla. E 2000 iPhones. Ou seja, completamente desproporcional, quer dizer, isto não faz sentido. E não se esqueçam que, para além da indústria mineira ser extremamente poluente, temos indústrias mineiras, que é o caso do cobalto, que vem a maior parte da República Democrática do Congo, que utiliza trabalho infantil para explorar o cobalto. Aliás, explorar as crianças. Trabalho infantil e poluição das pessoas, das comunidades que estão ali à volta, que ficam com doenças. Portanto, há aqui muitas realidades inconvenientes por detrás de tudo isto. Portanto, Rita, para acabar, queremos esta Lisboa cheia de Zoes e Teslas? Não. É assim, o carro elétrico não é uma solução. É uma alternativa menos má. Porque a verdadeira solução é mudarmos a maneira como nos movimentamos no nosso dia-a-dia. É termos transporte público, usar os pezinhos e usar a bicicleta para o nosso transporte do dia-a-dia e o carro que seja uma minoria. Porque essa é a verdadeira solução para a mobilidade de curta distância, a mobilidade de todos os dias, e é essa a solução que vai ser mais amiga do planeta. E lá está o nosso discurso de cidade para todos. Dizemos, não, cidade deve ter hierarquia, e no topo desta hierarquia está a pessoa que caminha, está a pessoa, uma mãe com um carrinho de bebê, está uma pessoa em cadeira de rodas, está uma velhota que tem dificuldade de caminhar. Estas são as pessoas que devem estar no topo da hierarquia. A cidade para todos quer dizer que vamos encher Lisboa das Teslas e com todos os carros que já lá estão. Não. Temos que ter esta hierarquia e depois vem transportes públicos e bicicletas, porque são maneiras eficientes, mais eficientes e menos poluentes, mas muito mais. Uma bicicleta, um transporte público não tem comparação, basta pensarmos num transporte público cheio, qual é a quantidade de metal ou de emissões que cada pessoa emitiu, quer dizer, num autocarro podemos dividir logo por 40 pessoas, portanto cada pessoa emitiu muito pouquinho. Agora se for num carro, isso aumenta, e numa bicicleta então nem se fala. Portanto, se queremos uma sociedade justa, temos que repensar o modelo de mobilidade. Sim. E este modelo deve começar pela hierarquia clara de quem é o nosso objeto de carinho e amor, que é a pessoa. E o ambiente. E o ambiente, sim. Pronto, e para além disso, acho que também é importante lembrar que, para além da produção dos carros elétricos e da poluição, com o carro elétrico vamos continuar a ter trânsito, vamos continuar a ter atropelamentos. Não sei, ainda temos números bastante altos. O distrito de Lisboa, o 2021, acho que eram 50, por aí, 50 pessoas. E depois também, não só pessoas que morrem, infelizmente, mas também feridos graves. E estas são as pessoas que não conseguem ter uma vida de qualidade depois do acidente. Portanto, são vidas humanas e também um custo a todos nós, a sociedade, porque nós calculamos
como Sim, porque um carro elétrico tem o custo de curar estas pessoas, não é? De tratar estas pessoas. Depois há o custo para o proprietário do carro elétrico. O carro elétrico, embora a gasolina agora esteja extremamente cara, o carro elétrico é um bem muito caro. O português médio tem um salário muito baixo e é muito difícil um português com um salário médio conseguir ter um carro. Obrigamos as pessoas à pobreza. Podem ver até o vídeo que fizemos, que o carro nos mantém na pobreza. Exatamente. Porque ali fizemos estes cálculos, que quando uma pessoa morre atropelada, a sociedade perde 750 mil euros, porque calculamos em Portugal isto é a contribuição da pessoa à economia. Não é para ser macabros, mas mesmo para quem gosta de números, este é o número. O ferido grave também custa quase meio milhão daquilo que eu me lembro, mas podem ver o vídeo. E nós obrigamos as pessoas a usar algo que polui e polui a carteira, Sim. em vez de criar uma solução. Portanto, a solução que nós devemos pensar é um sistema de mobilidade. Por acaso é interessante que, Sénia, que eu no outro dia ouvi também no podcast sobre carros elétricos, que Portugal é dos países da União Europeia em que as pessoas têm menos poder de compra e, no entanto, é o país da União Europeia com pessoas que utilizam mais o carro. O que é contraditório, quer dizer, temos menos dinheiro e, no entanto, temos de comprar carros que são o mesmo preço que lá fora, não é? Porque o preço do carro cá é o mesmo ou mais alto que na Alemanha ou na França, etc. Porque temos que importar os metais. E o preço é o mesmo, não há descontos por ser aqui ou por ser ali, não é? Portanto, obrigada por nos terem ouvido. Se quiserem saber mais informações, vejam o nosso artigo, tem lá muitas referências. Sejam críticos, nem sempre tudo aquilo que nos dizem é verdade e no caso do carro elétrico há muitas verdades que são omitidas. E podem apoiar ao nosso trabalho, porque este vídeo na realidade demorou meses na preparação, na pesquisa e na escrita de artigos e toda a produção. Portanto, dava jeito a vossa ajuda e está o link na descrição deste vídeo. Também, se ainda não fizeram, ponham um like, subscrevam, façam um comentário, partilhem, porque assim conseguimos passar esta verdade a mais pessoas através deste algoritmo do YouTube, que não sabemos gerir, mas pedimos a vossa ajuda, porque só juntos podemos mudar a cultura de mobilidade em Lisboa. E divulgar a verdade, porque esta é a verdade. Obrigada. Lisboa possível.